Vamos lá, moçada, para mais uma videoaula? Bom, nessa semana nós trabalharemos revisão. Então nós vamos aqui rever, comentar tudo aquilo que nós já estudamos ao longo do primeiro trimestre do ano de 2020, beleza? Bom, no terceiro ano, que é a Química Orgânica, nós já trabalhamos os seguintes assuntos. Bom, introdução à Química Orgânica, que foi um conteúdo trabalhado lá nas aulas presenciais. Então, o que nós já falamos aqui dentro? A evolução da química orgânica, propriedades do carbono, fórmulas químicas e a classificação das cadeias carbônicas. Nós iniciamos também lá ainda, nas aulas presenciais, em algumas turmas, um pouco de hidrocarbonetos. Mas trabalhamos de fato aqui, à distância e de forma até repetitiva para algumas turmas, hidrocarbonetos tanto normais quanto ramificados. Tranquilo? Então aqui todo mundo ficou nivelado no mesmo momento do conteúdo, ou seja, todas as turmas elas estão nesse ponto aqui. Pronto, depois disso nós entramos nas funções oxigenadas, que é o capítulo 3 ou tópico 3. Esse tópico 3 ele se subdivide em 9 subtópicos, tá? Mas nós estamos aqui trabalhando primeiramente com álcool, enol e fenol. Beleza, então isso é tudo que nós já trabalhamos. Parece muita coisa? E é muita coisa, tá? Mas nós estamos no ritmo certo, um ritmo bacana, para que nós possamos conseguir completar todo o nosso propósito, nosso plano, que nós traçamos lá no início do ano, que é chegar no final do ano com a eletroquímica sendo dada para vocês, tá? Beleza, agora é o seguinte, de tudo isso aqui, quais são as partes que eu considero mais importantes, tendo em vista aquilo que eu já visualizei nos vestibulares? Então, olha só, daqui, óbvio que é ideal você saber tudo que está aí dentro, tá? Compreender tudo e não ter dificuldade e dúvida em nada ali, tá? Mas vamos puxar aquilo que é mais importante. Eu vou destacar o seguinte, dentro do tópico 1, fórmulas químicas, se você não tiver um conhecimento disso aqui, você vai se esbarrar em outros exercícios de outros assuntos. Então, às vezes o assunto ela pode ser lá sobre nomenclatura, pode ser sobre isomeria ou reações químicas lá para frente. Mas se você ainda tem dificuldade na interpretação da fórmula estrutural condensada, da fórmula condensada, da fórmula de bastão, você vai com certeza ter dificuldade de entender para frente. Então, eu considero isso como um pilar e que direto você está precisando dele para poder resolver problemas de vestibulares, tá? Bom, e classificação das cadeias. Então aqui no primeiro tópico eu vou destacar esses dois, tá? Porque são assuntos que realmente é extremamente necessário para o vestibular, tá? Ah, professor, os outros não precisa? Precisa. Propriedades do carbono, vira e mexe também acontece de aparecer nos vestibulares, mas esses dois aqui, eles estão disseminados na prova de química de uma forma, das questões de química orgânica, que você vai precisar deles com maior frequência, tá bom? Então tá, aqui dentro de fórmulas de classificação das cadeias carbônicas, nós aprendemos a classificá-las primeiro com relação ao critério de ser aberta ou fechada, ou seja, a gente tem as cadeias abertas e as cadeias fechadas. As cadeias abertas, a gente pode chamá-las de acíclicas e as fechadas de cíclicas. Então é a primeira divisão. Um grupo vai para as fechadas, outro grupo vai para as abertas. Lá dentro das abertas, a gente trabalhou com relação à presença ou não de insaturações, que são ligações duplas e triplas. E aí a cadeia pode ser classificada com saturada, se tiver só simples, e insaturada, se ela existir ligações pi entre carbonos. Ligações pi estão presentes em ligação dupla ou tripla entre carbonos, beleza? Depois nós falamos com a presença de ramificação ou não. As cadeias que têm ramificações, metil, etil, propil, butil, elas são chamadas de cadeias ramificadas. As que não apresentam ramificações, é só um tronco, ela só existe a cadeia principal, então nós falamos que a cadeia não é ramificada. E também falamos com a presença ou não de heteroátomos. Se existir um átomo na fila dos carbonos, ligado entre carbonos que não sejam um carbono, por exemplo, o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, são os três principais átomos que aparecem nessa condição. Se eles aparecerem entre carbonos, ele é um heteroátomo e aquela cadeia é heterogênea. Mas se entre carbonos só existe carbonos, ela é homogênea. Simples assim. Essa mesma classificação com relação à insaturação, ramificação
e presença de heteroátomo, vale também para as cadeias fechadas, tá? Desde que lá, das cadeias fechadas, não tenham as aromáticas. As aromáticas não são classificadas com relação a esses critérios que eu acabei de falar. Somente as fechadas não aromáticas. Que inclusive as fechadas são classificadas em não aromáticas ou aromáticas. A gente pode chamar as aromáticas de alicíclicas ou alifáticas. São cadeias que são fechadas e não aromáticas, beleza? Então elas podem ser chamadas de cicloalifáticas e alicíclicas. Repetindo, elas podem ser chamadas, além de não aromáticas, de alicíclicas ou cicloalifáticas. E o contrário disso é as aromáticas. Então, as cadeias não aromáticas, as alicíclicas, as cicloalifáticas, elas vão ter as classificações com relação a presença ou não de insaturação, presença ou não de heteroátomo, presença ou não de ramificação. As aromáticas não entram nesse rol de classificação. As aromáticas são as cadeias que têm a presença do benzeno, né, que é uma substância chamada de anel benzênico, anel aromático. E se existir o benzeno na cadeia, ela é chamada de cadeia aromática. Aí ela pode ser multinuclear, mais de 2 benzenos, ou mononuclear, que tem um benzeno só. Se tiver mais de 2 benzenos, ela pode ser chamada de condensada, quando os benzenos estão colados, ou separadas, não condensadas, quando elas são, de fato, não coladas umas nas outras. Tranquilo? Então isso é tudo que nós tratamos aqui dentro de classificação das cadeias carbônicas. Agora, vindo para hidrocarbonetos. Aqui dentro, a gente já vai desconsiderar os hidrocarbonetos normais e já vamos falar só nos ramificados. Por quê? Porque os ramificados, eles contemplam os normais. Ou seja, para você dar nomenclatura a um hidrocarboneto normal, ramificado, você já tem que ter entendido hidrocarbonetos normais. Porque, na verdade, em hidrocarbonetos ramificados, você tem a cadeia principal, que você trata ela como se fosse hidrocarboneto normal, e você tem os ramos, que vai dar o nome aos radicais, numerá-los e colocar no nome. Tá? Então, isso é bastante importante. Tranquilo? E aqui em funções oxigenadas, nós já trabalhamos com 3. Álcool, enol e fenol. E não resta dúvida que álcool é a mais importante, mais recorrente delas. Tá? Álcool é uma das principais funções da química orgânica. Então aqui, destacando, eu coloquei fórmulas químicas, classificação das cadeias carbônicas, ramificação e álcool. Tranquilo? Então esses são os principais pontos daquilo que nós já trabalhamos e que eu peço a vocês uma atenção especial a esses pontos para que vocês possam ter um sucesso lá na frente nos vestibulares e agora nessa prova multidisciplinar, que terá um valor de 10 pontos, tá? Ela será composta de outras disciplinas juntas, né? Por isso o nome multidisciplinar, 4 questõezinhas de química, tá certo? Múltipla escolha, tá? Não precisa enviar resoluções. Ela é simplesmente a prova objetiva simulando ali um vestibular, tá? O nome é prova multidisciplinar, mas ela tem um caráter, uma cara de vestibular, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui nas próximas videoaulas? Eu vou resolver exercícios para vocês, com vocês, junto, né? Eu aqui, vocês aí na casa de vocês. Eu vou aqui resolver alguns exercícios, vou comentar e juntos nós vamos usar esses exercícios para poder nos aperfeiçoar. Eu vou utilizar a maioria deles exercícios de vestibulares, tendo em vista essa prova multidisciplinar. Tranquilo? Então eu conto com a participação sua, com a sua dedicação e vocês agora mais do que nunca estão percebendo que o sucesso de vocês, de cada um de vocês, depende quase que exclusivamente de vocês. Tá? À distância fica nítido isso, tomar atitude, ter responsabilidade, desenvolver a sua autonomia. Todo aquele que não fizer isso, esse aluno ele não vai ter um aprendizado bom, vai ter um aprendizado fragilizado e, consequentemente, o sucesso vai demorar. Então, leve a sério e o que você tem que ter em mente é o seguinte: estou aprendendo para me tornar uma pessoa mais sabedora para ter um futuro melhor do que o meu presente. Tranquilo? Espero vocês na próxima videoaula.